Questão 7. É uma questão muito boa, cara. Ela tá assim, ó. Respeite a ortografia oficial vigente. Aí o cara coloca aqui. O culto à ignorância e a xenofobia é responsável em nosso dia a dia por esta situação deplorável que encerra a população local na bolha impenetrável de seus interesses e valores particulares. Vamos lá. Primeiro, vamos observar que quando o cara coloca ortografia oficial, ele fala da ortografia vigente, que está de acordo com a nova ortografia da língua portuguesa. Lembra da reforma ortográfica que começou lá em 2009, mas que virou lei apenas em 2016? Então, desde 2009, já era importante estudar essas coisinhas. Quando veio 2016, virou obrigação. Então, tem que ficar ligado. Primeira coisa que eu vou mencionar aqui é em relação a essa expressão aqui, ó, dia a dia. Até porque a banca utilizou num exemplo uma expressão que é uma exceção. Vamos lá. Quando você pega dia a dia, você tem uma estrutura formada por um elemento de ligação. Aqui no caso, uma preposição. Então, dia a dia, pé de moleque e frente a frente, e por aí vai. Essas expressões, elas não têm hífen. Não tem. Algumas já não tinham. Outras, como dia a dia e pé de moleque, fim de semana, tinham. Hoje não tem mais. Então, dia a dia, pé de moleque, fim de semana, essas expressões que são formadas por uma palavra que é ali a ligação, pode ser uma preposição, geralmente é uma preposição, mas pode ser um artigo, pode ser um pronome, mas geralmente é uma preposição, elas não têm mais hífen. Existe exceção? Existe, cai em prova. Ó. Vou voltar aqui para te mostrar. Está no poema do João Cabral de Melo Neto, aqui, ó, da fonte cor-de-rosa. Cor-de-rosa é uma exceção. Cor-de-rosa mantém o hífen. Então, vamos lá, ó. Voltando aqui, então, cuidado. Dá uma olhada para ver o que é exceção e o que não é. Agora aqui, ó, continuando. Então, só por isso já está errado. E aí a gente vai pegar outro erro aqui, ó. Encerra. Pô, encerrar de acabar não é com S, é com C. Ah, mas professor, como é que eu vou saber isso? Leitura. 98% da nossa escrita é visual, caramba. Então, se você leu certo, você vai escrever certo. Se você não leu certo, infelizmente, você não vai escrever certo. Então, tem que dominar isso aqui também. Aí, observem que aqui ele brinca com a questão da acentuação, para você ficar ligado. E a gente faz uma revisão rápida aqui em relação à acentuação. Só dos principais aspectos, pois é importante. Vamos lá. Quando a gente pega... A gente só fez a letra A. A letra A está errada, eu quero a certa. Mas vamos fazer uma revisão rápida aqui. Quando a gente pega a questão da acentuação, é importante saber que ele está falando da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que eu pronuncio mais fortemente. E aí, nessa pegada, eu tenho 3 posições para a sílaba tônica. A última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. A isso eu darei o nome de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, última sílaba, paroxítona, penúltima sílaba e proparoxítona, antepenúltima sílaba. Nessa pegada, eu vou colocar aqui uma regra geral. Ó, proparoxítona, paroxítona e oxítona.
Em relação à proparoxítona é muito fácil, todo mundo sabe, todo mundo domina isso. Qual é a regra da proparoxítona? Todas acentuadas. Eu sei isso, você sabe isso, até minha avó sabe isso. Agora, onde é que o bicho pega? Na oxítona e na paroxítona. Quando você vai estudar isso, você observa que são várias e várias regras. Aí, num preparatório para concursos públicos, o professor tenta facilitar a tua vida, coloca um quadrinho lá das oxítonas, coloca o quadrinho das paroxítonas, coloca umas frases, umas palavras que vão facilitar a tua vida, e no final das contas, irmão, você para e pensa, putz, isso não está facilitando a minha vida em nada, parece que está mais difícil tentar gravar por esse aspecto do que estudando ali na gramática. E aqui o objetivo é fazer o quê? É facilitar. E aí você vai perceber que a oxítona e a paroxítona são confluentes, elas se dão por oposição. O que acontece em uma não acontece na outra e vice-versa. Então a gente consegue montar um quadro básico. E aí, quando você pensa num quadro básico, obrigatoriamente você vai ter que pensar nas vogais. E aí, dependendo do professor que você teve na escola, ele dividiu o A, E, I, O, U em verdadeiras vogais e falsas vogais, ou em vogais e semivogais. Quem eram as vogais, as verdadeiras vogais? A, E e U. Eu tive um professor na escola que ele brincava que a acentuação é a matéria do micareteiro, que ele dizia assim, ó, aê, 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 o. E aí você mata aqui, ó, A, E, O. É a matéria do micareteiro. E aí ainda tinha que colocar a terminação em. E, obviamente, os seus plurais. Então, as, es, os, em, ens. Nesse momento, quando é uma oxítona terminada em a, e, o, em, e, obviamente, seus plurais, ela simplesmente tem acento. Exemplos. Sofá, café, cipó, também, parabéns e por aí vai. Mas, e se não for com estas terminações? Não tem acento. Se for uma oxítona terminada em I e U, não terá acento. Se for uma oxítona com outro tipo de terminação, não terá acento. É assim que funciona. Agora, e se for uma paroxítona terminada em A, E, O, em? Se o que acontece em uma não acontece na outra e vice-versa, a paroxítona não tem acento. Exemplo, bola, moleque, bolo, item e por aí vai. Mas, na verdade, a paroxítona é a expressão que mais cai nas provas de concursos públicos, pois ela não terá acento nestas terminações, mas terá em qualquer outro tipo de terminação. Então, você pega, por exemplo, a palavra táxi. Ela é uma paroxítona, só que ela é terminada em quê? Na letra I. Tem a letra I dentro desse quadrinho? Não, por isso táxi tem acento. Pega a palavra líder. A palavra líder, ela é paroxítona, só que ela é terminada em quê? Em R. Tem o R aqui dentro do nosso quadrinho? Não. Com isso você começa a perceber palavras que a gente usa errado o tempo todo. Olha o nome Vitor. Vitor é uma paroxítona, assim como líder, terminada em R. Tem o R aqui dentro? Não, então leva acento. Ah, mas professor, nome próprio não é diferente? Não, nome próprio não é diferente não. Então se a banca quiser te derrubar, vai te derrubar facilmente com nome próprio. E eu tô para ver alguém escrever Vitor com acento. Geralmente Vitor vem sem acento mesmo, mas está errado. Se é Vitor, é paroxítona terminada em R, tem que ter acento. Aí, na maldade, o cara vem e coloca órfão, pois é uma palavra que já possui o tio. Aí o aluno pensa, poxa, se já tem o tio, já tem acento. Mas o tio não é um acento gráfico. O tio é um acento nasal, é uma marca de nasalização. Até porque se fosse um acento gráfico, nós não falaríamos órfão, nós falaríamos orfão.
E não é assim que a gente fala. Eu falo órfão, você também fala órfão. Então a sílaba tônica está aqui, ó, na penúltima. Então é uma paroxítona terminada em ão. Paroxítona terminada em an ou ão sempre é acentuada. Aí adivinha, qual é a palavrinha que mais cai nas provas? É a paroxítona terminada em ditongo. O cara vem e coloca aqui, ó, relatório. Observe, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. E na língua portuguesa, toda paroxítona terminada em ditongo, ela é acentuada. Detalhe, você não precisa ficar se preocupando, mas é ditongo crescente, é ditongo decrescente, não sei o quê. Não importa, irmão, é paroxítona terminada em ditongo. Então, ó, já é acentuada. Só que nesse momento tem uma pegadinha que a banca pode fazer. Toda paroxítona terminada em ditongo pode ser considerada uma proparoxítona eventual ou acidental. Por quê? Porque essa porcaria já está registrada no dicionário. Então os caras fizeram assim, ó, deixa eu te mostrar. Olha o que eles fizeram no dicionário. Eles registraram assim, ó, relatório, paroxítona terminada em ditongo, mas fizeram assim também, ó, relatório. Aí o cara na prova, ele pode, por exemplo, dizer que a palavra relatório é acentuada por duas regras distintas de acentuação. Estaria correto? Por incrível que pareça, estaria, pois pode ser a priori uma paroxítona terminada em ditongo, mas também pode ser considerada uma proparoxítona eventual ou acidental. Agora, como o cara pode fazer uma pegadinha contigo na prova? Ele pode fazer assim, ó. Coloca a palavra cédula no enunciado e pede para você assinalar abaixo, dentre as opções, uma que tem a mesma regra de acentuação da que está aqui. Aí ele coloca assim, ó, fé, sofá, coloca cascavel e coloca relatório. Você olha para as opções e fala, questão anulada, irmão. Questão anulada. Mas não vai ser não, ó. Gabarito, letra D. Neste momento, ele levou em consideração, o avaliador, que relatório pode ser uma proparoxítona. Claro que ele nunca vai colocar proparoxítona eventual, acidental, escrito ali, pois ele vai te alertar, você vai ficar esperto. Então ele não vai fazer isso. Agora, e se ele criar uma letra E e colocar módulo? Pô, questão anulada porque tem duas respostas? Não. Nesse momento, o avaliador mostrou que para ele, relatório é só uma paroxítona terminada em ditongo e que o gabarito, de fato, vai ser a letra E. Caramba, o cara pode fazer isso? Pode, e você tem que ficar ligado. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Continuando aqui, mais uma regrinha básica, rápida, se liga só. Regra do hiato. E pelo amor de Deus, presta atenção. O que é o hiato conceitualmente falando? É uma lacuna, é um isolamento. A própria palavra hiato é um hiato, ó. Hiato. Está isolado ali. O hiato é quando eu pego uma vogal e deixo isolada. Uma letra isolada. Só dá para fazer isso com a vogal, pois eu só posso constituir uma sílaba com vogal. Não dá para deixar uma consoante isolada. Mas qual é a regra de acentuação do hiato? É quando eu tenho o I e o U. Afinal de contas, eu vou isolar quem? Quem é verdadeiro comigo ou quem é falso? Quem é falso. Então, o I e o U isolados ou acompanhados da letra S. Aí pega aqui alguns exemplos comigo, ó. Saída, saúde e faísca. Saída, saúde e faísca. Vamos frisar bem. É o I e o U isolados na posição de segunda vogal. Na posição de segunda vogal.
Pois não adianta você pensar que é o I e o U isolado, porque aí o cara vai botar acento no U de urubu. Não é assim. É o I e o U isolados na posição de segunda vogal ou acompanhados da letra S. Então, ó, saída, saúde. O I isolado, o isolado. E em faísca, não está isolado, mas está acompanhado da letra S, ou seja, regra geral. Aí, nesse momento, existem algumas palavrinhas que são pegadinhas, como, por exemplo, a palavra rainha. Você vai ver que o I vai ficar isolado na posição de segunda vogal, mas não vai ter acento. E aí nós vamos ter de entender bem esse negócio aqui, ó. Tem muito aluno que fala assim, mas professor, saída não é uma paroxítona terminada pela letra A? Se eu fosse por esta regra, eu não colocaria acento, mas aí ficaria saída. Então a regra do hiato se sobrepõe à regra da paroxítona. Só que agora, nesse momento, rainha vai ser uma paroxítona terminada em A. Por quê? Pela pronúncia. Compara saída. O I teve som de quê? De I. Som de vogal. Agora, rainha, rainha. O I ficou o quê? Nasalizado. E o que define uma vogal? A pronúncia sem interrupção, ó. A, E, I, O, U. Quando você pega uma consoante, já tem interrupção, ó. B, P, D. Então, são interrupções. Então, se tiver seguido de NH, já não tem acento. E aí a grande pegadinha é um nome próprio. É o nome Luiz. Existe Luiz com S, existe Luiz com Z. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção nisso, tá? Em Luiz com S, tem acento. Pois a regra é I e U isolados ou acompanhados do S. Aqui o I está isolado? Não. Está acompanhado do quê? Do S. Então tem acento. Luiz com Z. O I está isolado? Não. Está acompanhado de quem? Do Z. Mas a regra diz letra S. O Z tem alguma coisa a ver? Não. Então Luiz com S tem acento, Luiz com Z não tem acento. E se o cara colocar Luísa? Observe, ó. Luísa com S e Luísa com Z. Tanto faz se é com S ou com Z, terá acento, pois o I ficou o quê? Isolado. Luísa. Foi? Beleza. Aí agora, ó, finalizando aqui a regra básica, para a gente pegar aqui umas exceções, só para você ficar ligado, a gente fala do monossílabo tônico. E aí eu vou ter que colocar A, E e O de um lado, I e U do outro. Quando for, e é óbvio, os seus plurais, quando for terminado em A, E, O, simplesmente, ó, tem acento. Quando for terminado em I e U, ó, não tem acento. Exemplos, papé, pó. Aqui, ó, pi, quando o cara fica puto contigo que manda você, também não tem acento. Quando você tem um monossílabo tônico terminado em U, não tem acento. Aí você vai me perguntar, mas e aquelas pegadinhas depois de ver tudo isso aí, Cisne? Vamos lá. Tem pegadinha. Por exemplo, você tem os ditongos abertos em EI e OI, que perderam acento na posição de paroxítona. É por isso que não tem mais acento em ideia, assembleia, mocreia, heróico e por aí vai. Mas olha só que interessante. Pega aqui heróico e herói. Antigamente, ambos tinham acento, pois tinham ditongo aberto em OI. Mas o ditongo aberto se perdeu, aliás, o acento se perdeu no ditongo aberto na posição de paroxítona. Então, heróico não tem mais acento. Mas na posição de oxítona ou monossílabo tônico, permanece. E aí é uma vantagem de quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo. O cara que mora no Rio de Janeiro ou que já visitou o Rio de Janeiro e pegou uma barca para Niterói, ele sabe que Niterói tem acento, logo herói tem acento. Ou seja, na língua portuguesa, toda palavra terminada em ditongo aberto automaticamente leva acento. Tem exceção? Tem. São as palavras Meyer e Destroyer, que mesmo tendo a posição de paroxítona,
continuam com acento. E aí eu brinco que o cara que mora no Rio de Janeiro, mais uma vez, leva vantagem, pois basta pegar o 685, Irajá Meyer, que ele vai ver que Meyer tem acento e não vai errar mais. Aí, você já está ligado, pois a gente deu uma olhada no processo de concordância, nos verbos ter e vir. Quando estiverem no singular, sem acento. Quando estiverem no plural, com acento. Então eu digo, ele tem dúvidas, sem acento, e digo, eles têm dúvidas, com acento circunflexo, pois o acento circunflexo marca a pluralização na língua portuguesa, beleza? Então, essa relembrada em relação à acentuação, nós já fizemos, pois eu olhei aqui para a palavra ignorância, e aí vi que era uma paroxítona terminada em ditongo, olhei para responsável, vi que era uma paroxítona terminada em L, deplorável, então ficou ligado. Ah, mas professor, e essas palavras aí que tem o tio? Isso aí não é acento? Não. O tio é uma marca de nasalização. Se você quer saber melhor, o tio antigamente, na época do latim, era a letra N. Então essa letra N acabou virando o tio. Pode ver que ele tem um formatozinho de N. Não tem nada a ver com acentuação gráfica. Vamos lá, vamos continuar olhando aqui. Vamos para a letra C. Letra C não, letra B. Letra B, incrementar a participação política é um desafio perene, haja vista. Galera, haja vista é com H. Inclusive, é importante falar sobre isso. Olha só, quando a gente pega a expressão haja vista, a princípio, a gente pensa que é uma expressão invariável. Invariável aqui, só vista. Afinal de contas, eu tenho uma vista e dois olhos. Tanto é que eu não posso dizer que estou descansando as vistas. Ou eu estou descansando a vista, ou então estou descansando os olhos. Mas existe uma variação no haja. Imagina o seguinte. Se o termo estivesse aqui no singular, óbvio que eu poderia colocar o haja vista sem variar estes elementos. Mas se eu colocar assim, ó, um termo no plural, os documentos. Vamos ver o que nos é permitido. Para não errar nunca, você vai colocar haja vista. O que significa a expressão haja vista? Significa levando em consideração. Então, ó, tudo ok. Agora, eu não posso variar o vista, eu não posso colocar haja visto o documento. É haja vista o documento, haja vista os documentos. Mas já que aqui está no plural, eu posso ter uma variação no haja. Então eu posso colocar hajam vista os documentos. E eu ainda posso ter a não variação, mas a inserção de uma preposição a, colocando haja vista aos documentos. Mas, para sua sorte, as bancas nem abordam tudo isso. No final das contas, elas se prendem apenas à expressão haja vista. Como você pode perceber aqui, quando ele botou um haja vista sem o H, e não dá, né, galera? Tá errado, tem que colocar o Hzinho ali. Então, a gente já matou que o haja vista aqui está errado. E continuando a leitura, você vai ver que ele erra aqui em órgãos públicos. Afinal de contas, se é um órgão público, público não é uma palavra proparoxítona, e na língua portuguesa toda proparoxítona não é acentuada, então aqui tem que ter o acento. Então letra B também não é o nosso gabarito. Letra C. A soberania do mercado não é imprescindível para a democracia liberal. É uma alternativa a ela e a todo tipo de política, na medida em que elimina a necessidade de serem tomadas decisões que contemplem consensos coletivos. Bem, eu procurei erro e não achei.
E é assim que a gente faz questão de ortografia, procurando o erro. Não achou o erro? A princípio é o teu gabarito. Então, por enquanto, letra C é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada na letra D. Deixa eu só apagar aqui, ó. Foram mencionadas estratégicas para dispersar, vamos lá, ó, as cepas oligárquicas das altas esferas do poder, sobretudo para promover o controle jurídico das suas ações. Mas, até o momento, não se obteve sucesso. Galera, vamos lá. Pela ideia, já tem erro aqui, ó. Dispersar não é com C cedilha, dispersar é com S. E aí, continuando a leitura, você vai perceber que ele coloca aqui, ó. Foram mencionadas as estratégias para dispersar as cepas oligárquicas das altas esferas do poder e, sobretudo, para promover o controle jurídico das suas ações. Mas, até o momento, não se obteve sucesso. Galera, esse mais aqui também não é com I. O mais com I é o contrário de menos, significa intensidade. Ela é a mais bonita da turma, mais com I, pois eu posso dizer ela é a menos bonita da turma. Aqui, como a ideia de oposição, é o mais sem o I. É uma conjunção adversativa, que dá para trocar pela conjunção porém. Fulana estudou, mas não passou. Dá para eu dizer fulana estudou menos, não passou? Não dá. Dá para eu dizer fulana estudou, porém não passou. Então, como o mais aqui era de oposição, tinha esse errinho também. Ou seja, se o cara não pegasse pelo dispersar aqui, ele pegaria facilmente pelo mais com o I. Letra E. Suas ideias iam de encontro, olha só, de encontro às dos demais. Ou seja, discordavam. Ele sempre optava pelas vias mais polêmicas a fim de obter a atenção da audiência. A ideia expressa, beleza, pois as ideias iam de encontro às dos outros e, por isso, ele optava pelas polêmicas para ter mais audiência. Só que aqui ele morre no afim, pois o afim junto significa afinidade. Aqui ele tinha um intuito, o objetivo, a finalidade. Então esse afim seria um afim separado. Com isso, só nos restou a letra C de fato correta. Então gabarito da questão aqui, letra C. Agora vamos para a questão 8. Deixa eu só beber uma água aqui que eu sou filho de Deus. Afinal de contas, eu estou falando sem parar. Olha aí. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em. Então, ele quer aquilo que é igualzinho. Vamos lá. Instrumentos de tortura ou depreciação. Meios de aviltamento ou rejeição. Galera, aviltamento, depreciação, beleza, mas tortura e rejeição não bate, então não dá. Ritmo mecânico e hipnótico, ou seja, de hipnose. Toque automático. Dá para fazer alguma coisa com mecânico? Dá, forçando. E insônia. Pô, insônia é aquele cara que não tem sono. Pô, não tem nada a ver com hipnótico. Ah, mas eu posso hipnotizar o cara para ficar sem sono. Porra, tá forçando a barra. Então, não dá para ser a letra B também. Letra C. Alardeia os infernais decibéis e propaga os pérfidos excessos. Galera, decibéis aqui tem a ver com uma escala de algoritmos que não necessariamente tem a ver com excessos. Então, já não bate já desde aí. Letra D.
alimentando o círculo vicioso e nutrindo a esfera pecaminosa. Um círculo vicioso, como dizia Nietzsche, é aquilo que se repete sucessivamente sem parar. Então, é algo que sempre vai acontecer. E uma esfera pecaminosa pode ser um local de pecado e não necessariamente algo que se repita o tempo todo. Um círculo vicioso. Então, letra E. Clássicos que lhe digam algo. Eruditos e clássicos? Ah, sim, beleza. Que lhes transmitem alguma coisa. Opa, pegada é a mesma, então bateu, gabarito, letra E. Aí a pegada aqui era saber que erudito, aquilo que é erudito é considerado um clássico, ou seja, o padrão. É óbvio que é um padrão que tem a ver com o passado, e esse padrão, essa tradição, dificilmente muda. Então, vamos lá, vamos para a questão 9. Opa, questão 9 é uma questão interessante. Questão 9 é sobre o uso do porquê. E por que estou morto? O elemento sublinhado acima também pode ser corretamente empregado lá na cuna da frase. Isso daí com certeza deve ter sido tirado do Memórias Póstumas, né? Já que ele falou da presunção do autor, e aí você já começa a ver que a banca gosta de vez em quando de pegar uns textos clássicos, eruditos, como a gente acabou de fazer ali. Então, João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, é bom ficar ligado nesses escritores, pois de vez em quando eles vão cobrar alguma coisa desse tipo, e não necessariamente um texto apenas voltado para a atualidade. Então, fica ligado que pode ser alguma coisa mais literária, que é de base para análise mais difícil. Então, vem aqui comigo. Primeiro, vamos dominar aqui como é que funciona esse uso do porquê. Nós temos 4 tipos de porquês. Eu tenho o porquê separado e sem acento. Eu tenho o porquê separado e com acento. Eu tenho o porquê junto sem o acento e eu tenho o porquê junto com o acento. Explicando na íntegra, isso daqui demora um tempão, tá? Mas a professora da escola, ela facilitou a nossa vida quando ela falou em porquê junto e porquê separado. Isso didaticamente auxilia. Ela só cometeu um equívoco quando disse que o porquê junto era para resposta e o porquê separado era para pergunta. Tá errado isso, gente? Tá muito errado. Na verdade, naquele momento, enquanto éramos crianças, isso funcionava, pois o nosso vocabulário era pequeno, reduzido demais, então era simples, a gente acabava acertando o que era cobrado ali na prova na escola, mas agora não é o suficiente. Vamos lá, vamos pensar nas seguintes coisas. Junto e separado a gente vai pensar em relacionamento. Casamento. Camarada está casado há 3 semanas, ele vai se separar por qualquer besteira? Não, tem que ter um bom motivo. Então, quando estiver subentendida a palavra motivo, vai ser separado e sem acento. Olha aqui, ó. Por que parou? Mas tem que ser a expressão por que motivo, ou por qual razão. Não dá para colocar ali, ó, por que motivo parou, por qual razão parou. Então é separado e sem acento. Esse é o famoso, caramba, ó. Esse é o famoso porquê da pergunta, em que o que é um pronome interrogativo. Agora, continuando, esse porquê aqui de baixo não está separado? Então, se está separado, tem que ter a palavra motivo. Só que agora é o final da separação. E qual é o maior bem material do casal? Não é a casa? E no final da separação, todo mundo quer o quê? A casinha. Então, olha aqui, ó. Parou por quê? Dá ou não dá para eu dizer parou por que motivo? Parou por qual razão? Dá. Então, ó, é separado. Mas, ó, tá no final de uma estrutura, então é separado com acento. Só que eu vou frisar uma coisa importante. Não é no final de frase, obrigatoriamente. É no final de uma estrutura. Pois, ao ter uma interrupção, este que vira um monossílabo tônico terminado em E, portanto, acentuado. Eu poderia colocar uma frase assim, ó. Perguntamos
porquê, mas ele não respondeu. Dá ou não dá para eu dizer perguntamos por que motivo? Dá. Então, ó, é separado. Só que aí, ó, observem, a vírgula aqui é uma interrupção. E não está no final de uma frase. Está no meio da frase ali. Mas teve a interrupção, ó, separado e com acento. Então, não é no final de frase, é no final de uma estrutura. Tendo a interrupção, é separado e com acento. Aí, agora, continuando. Esse porquê não está junto? Pô, se para separar tem que ter motivo e para ficar junto. Por 10, por 20, por 30, por 40 anos. Ah, irmão, tem que ter alguma coisa de bom. Tem que ter uma causa ou explicação. Ah, professor, mas eu sou muito ruim nesse negócio de causa e explicação, ainda não gravei as conjunções. Então grave, filho. Mas tem um outro macetinho. Se você conseguir pegar o porquê e substituir pela palavra pois, com certeza será junto e sem acento. Será uma conjunção. Então coloca assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Nesse momento, dá ou não dá para eu dizer não vou à praia, pois está chovendo? Se dá para colocar o pois aqui, ó, é junto e sem acento. Mas eu vou te dar um outro bizu. Facilmente os alunos confundem o porquê explicativo e o porquê causal. Para ser explicativo, em sua essência, tem que ter um modo imperativo. Então, dê uma ordem, tem que justificar. E vai justificar como? Explicando. Então, ó, sai daqui agora, porque eu não gosto de você. Então, um porquê explicativo. Vamos almoçar? Porque estou morrendo de fome. É um porquê explicativo. Quando você olha, não vou à praia porque está chovendo, tem algum modo imperativo ali? Não. Então, teria uma relação de causa e consequência. Claro que a causa ficará no local do porquê. A causa é a chuva. E a consequência? A consequência é não ir à praia. Então, relação de causa e consequência, este porquê é causal. E para finalizar o porquê, esse porquê junto com acento é um substantivo. E o que vem antes de um substantivo? Um determinante. Então, aqui ó, vem um artigo. Ah, mas eu consigo subentender a palavra motivo. Mentira. Você consegue subentender a expressão o motivo, tanto que ele é um substantivo que dá até para jogar para o plural, os porquês. Então coloca assim, ó, não sei o porquê de tanta briga. Apareceu o artigo antes? Ah, então meu companheiro, se tem artigo tem que ter substantivo, então o porquê junto e com acento. Mas não vou parar por aqui não. Tem mais uma expressão importante. Este porquê separado sem acento, ele de fato pode ser o porquê da pergunta, em que o que é um pronome interrogativo. Mas ele pode ser um pronome relativo, quando fizer referência a um termo anterior, e aí eu vou perceber pela troca da expressão pelo qual. Olha só a frase. Este é o cargo porque luto. Dá ou não dá para eu colocar este é o cargo pelo qual luto? Então vai ser um porquê separado e sem acento. O que vai ser um pronome relativo que vai fazer referência ao termo anterior cargo, e o por vai ser uma preposição exigida pelo verbo lutar. Afinal de contas, quem luta, luta por alguma coisa. E aí, para você gravar isso, nada melhor que o sambinha do porquê, que faz você nunca mais esquecer. Eu vou cantá-lo uma vez, se você quiser, pode me pedir no WhatsApp que eu te mando, ou então coloca na internet que você vai achar, Samba do Porquê, Sidney Martins, vai aparecer. Então é assim, ó, deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar, é que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo mandar, é sem acento,
e separado, eu te digo quando for igual, ao pelo qual o motivo. Tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo como se doca diz, com a FCC eu vou viver feliz. Chora cavaco! Então vamos lá, ó. Agora aqui estamos aptos para fazer a questãozinha, ó. Olha só que molezinha, isso aqui não pode errar, ó. Letra A. Não entendi o porquê, caramba. Tem o ozinho aqui, é o porquê junto e com acento, já que é um substantivo. Depois, percebi logo porque ele demorou para chegar. Percebi logo por que motivo, por qual razão ele demorou para chegar. Então, porquê separado e sem acento. Depois, por que você não confia nas suas ideias? Por qual motivo, por qual razão você não confia nas suas ideias? Então, é separado e sem acento. Agora, esclareça o porquê da necessidade nesse procedimento. Mais uma vez, junto e com acento. Letra E. Os jovens às vezes erram porque são muito ansiosos. Os jovens às vezes erram pois são muito ansiosos. Então, se cabe o pois, é junto e sem acento. Gabarito, letra E da questão 9. Então, aí para você exercitar, eu deixo o gabarito no final para vocês. Avaliar a aula, que é com muito carinho que a gente faz. Claro, nem sempre atinge a todos, mas é com total intenção. E uma coisa eu vou te dizer. Depois de fazer essa aula, você pode ter a certeza que já percebeu que a FCC joga pesado com algumas questões. E não adianta achar que ao fazer um cursinho presencial ou até mesmo um cursinho online, você estará completamente apto. Você precisa se organizar em casa para de vez em quando ou de vez em sempre estudar o conteúdo, cair para dentro, ser persistente, pois concurso público não é para quem é super inteligente. Concurso público é para quem é chato, obstinado, quem cai para dentro, aí quem é resiliente, quem é perseverante. Olha, nós utilizando aí o conteúdo da aula, né? Brincando aqui agora. Então é isso, galera. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Fica com Deus aí. Beijão, tchau, tchau.